Então, inspirado na reunião do descobrimento do Brasil, assim, se torna necessário e imperioso a gente falar sobre o bolsonarismo como movimento, como o grande movimento de massas de direita da nova república. E como que isso foi acontecer, como é que a gente foi dar azar de justamente o bolsonarismo se tornar esse grande movimento. Vamos lá. O primeiro ponto é que desde 1994 que a gente não tem nenhuma grande liderança nacional de direita no Brasil. Né? Nas eleições de 1989, o Collor ele aparece como um projeto natimorto de direita no Brasil. O Aureliano Chaves ficou lá atrás, junto com o Paulo Maluf. Nenhum dos dois conseguiu emplacar. E depois Paulo Maluf se afunda e o PFL de Aureliano Chaves vai grudar no PSDB. E vai perder identidade própria, vai virar um partido de centro. O PFL ele vai progressivamente abandonando a direita. Tanto que hoje é o DEM, que é o partido de centro, não é mais direita, como era na década de 80. E a gente tem, né, de 94 a 2014, dois partidos, né, um de centro-esquerda, outro de esquerda, que é o PSDB e o PT, revezando primeiro e segundo lugar nas eleições. E pior que isso, né, porque se a gente pegar de 1994 a 2006, a gente tem o Diretório Regional de São Paulo dos partidos revezando. E se a gente considerar 2010, a Dilma Rousseff, ainda que seja considerada o Diretório Regional do Rio Grande do Sul, ela é oposta do Lula, então ela é São Paulo. Então poderia falar que de 94 a 2010, dois diretórios regionais de dois partidos políticos monopolizaram o discurso político no Brasil. O que é algo muito grave em termos de diversidade de ideias. A gente não teve diversidade de ideias. Ainda mais que eram dois partidos, um de centro-esquerda, um social-democrata, e outro de esquerda, que é o PT. Em 2014, a gente tem o PSDB modulando um discurso um pouquinho mais à direita com o Aécio, mas foi um negócio mínimo. O Aécio era um candidato de centro. Então, nós ficamos 28 anos praticamente sem um candidato forte de direita. Nem de centro-direita. Na verdade, nem de centro. Né? O Aécio que se aproximou chegou ao centro em 2014, mas ainda assim dentro de um partido de centro-esquerda. E a gente chega nessa situação. E num país em que você tem pautas de direita que são reprimidas, estão reprimidas por ausência de representação política, e que simplesmente são pautas dominantes e pautas com apego popular estrondoso, pautas majoritárias. Né? A gente tem uma situação inédita, acho que em qualquer democracia no mundo, em que pautas minoritárias chegam ao poder, enquanto pautas majoritárias ficam sem qualquer representação. O que mostra que a gente tem um sistema viciado, um sistema que até então era totalmente viciado e que impedia a representação da maioria da população. Existem pautas que eu estou falando. Em primeiro lugar, estou falando de lei e ordem. Né? Nós chegamos numa situação em que nas eleições presidenciais não havia nenhum candidato que definisse uma pauta séria de lei e ordem, que é algo que é defendido por praticamente toda a população. Mas que se você discute em termos de imprensa, discute em termos de política nacional, você é taxado de fascista, você é taxado de ultraconservador, de reacionário. A gente fala aqui em teorias que são respeitadas no mundo inteiro, como direito para o inimigo, como teoria das janelas quebradas, como tolerância zero. Né? Acho que se fosse no Brasil, Rudolf Giuliani seria considerado um protofascista. Né? Dado o extremismo que a gente chegou de visão unilateral no debate político nacional. Que simplesmente limou uma pauta que é simplesmente defendida por quase toda a população. Porque ninguém quer ser assaltado, cara. Todo mundo no Brasil tem medo de andar na rua com celular. E não vai me dizer que quem tem celular é elite, pelo amor de Deus. Não sejamos ridículos. Além dessa pauta, a gente tinha outras duas, a de liberdade econômica, que não é uma pauta Faria Lime, sabe? É uma imbecilidade do mundo achar que a pauta de liberdade econômica é uma pauta elitista. Na boa, elitismo, interrupting, isso é pauta elitista, que alguém foi em Harvard e importou
falou dentro da PUC, e aí um monte de aluno da PUC achou bonitinho e começou a criar movimento. Isso é elitismo. Agora, a pauta de liberdade econômica é algo que sempre foi defendido no dia a dia das pessoas, porque ninguém aguenta a quantidade de regulação que a gente tem do ponto de vista sanitário, ambiental, urbanístico, etc. E a dificuldade que se é de você abrir uma empresa no Brasil. Eu não estou falando só de grande empresa, estou falando de média, de pequeno. Eu estou falando de formalização de emprego. Eu estou falando do tamanho da informalidade no Brasil. No Brasil a gente tem uma informalidade muito grande, tem muita gente atuando de forma paralela. E gostaria de estar no mercado formal e não consegue. Porque ser formal no Brasil é muito difícil. São muitas exigências legais e regulamentares. E falar isso no Brasil virou discurso elitista. E não é isso. Falar em empreendedorismo, quando você é um país em que você é um monte de gente que é microempreendedor, um monte de gente que trabalha por conta própria, ou que tem um emprego e tem uma função, tem um emprego fixo, e tem um por fora para poder complementar a renda, e falar em empreendedorismo no Brasil, você é taxado de ultradireitista, que quer acabar com o SUS, e não é isso. Né? O que a gente teve até 2018 foi uma visão minoritária, radical, que simplesmente impôs, sabe-se Deus como, uma espécie de venda sobre a classe política brasileira e sobre o debate público que impedia que esse tipo de pauta, que impacta tanto no dia a dia do cidadão, que é a pauta da segurança pública, que é a pauta da liberdade para se trabalhar. As pessoas querem trabalhar, o brasileiro quer trabalhar e conseguir se sustentar por conta própria. Né? E entrei em uma terceira pauta, que é a pauta de valores tradicionais, que é uma pauta que você pode ser crítico a ela, tem várias críticas a ela, mas tem que reconhecer, no mundo inteiro existem partidos políticos que defendem pautas de defesa de costumes tradicionais, de defesa de família. Né? Se você pegar a Partido Republicano nos Estados Unidos, ele é assim, o Ronald Reagan era um conservador nos costumes. Sabe? O François Fillon, que foi o terceiro candidato mais votado nas últimas eleições na França, era abertamente católico. A democracia cristã, que é um movimento político de massas na Europa, é um movimento conservador nos costumes. Se você procurar no Tories, né, na Inglaterra, vai encontrar conservador. O Tories é a parte do conservador, mas vai encontrar gente com posições mais conservadoras nos costumes. É normal que pessoas defendam determinadas posições para a família, anti-aborto. Isso são posições que existem no mundo inteiro. É absolutamente normal você lidar com elas, mas aqui no Brasil, se você não é hiper, ultra, mega power progressista, oh meu Deus do céu, o mundo acabou. E justamente por conta desse espaço tóxico que se tornou a política brasileira nos últimos 30 anos, de simplesmente não se poder sequer cogitar em falar desse tipo de pauta, seja de defesa de família, anti-aborto, etc., seja de liberdade econômica, seja de segurança pública, criou-se uma demanda reprimida e se criou uma profunda crise de representatividade. Porque a grande massa da população que é conservadora, a gente sabe que não se sentia representada por uma classe política que não tem nada a ver com ela. Sabe? Você pega figuras como Dilma Rousseff, como Lula, como Fernando Henrique, as pessoas olhavam e assim, não se sentiam identificadas. As pessoas votavam no Aécio porque não queriam a Dilma, e não porque gostavam do Aécio. E mesmo quem votava na Dilma era muito falta de opção também, não era um voto entusiástico assim. E também havia muito ali uma questão de cabresto, em razão de fake news que foram divulgadas na época, que associavam programas de Estado como favores de governo. Você teve toda uma questão assim, quem inventou a fake news não foi a direita, a esquerda sempre usou fake news no Brasil, implosão de candidaturas, o que aconteceu com a Marina em 2014 foi muito sério, foi pior que qualquer coisa
que Bolsonaro tenha feito até agora em termos de fake news, o que foi feito com a Marina, em termos de fake news, eu não estou falando do resto, porque o resto do Bolsonaro é terrível. Mas, enfim, voltando aqui à questão das pautas reprimidas, a gente teve esse problema de pautas reprimidas, de crise de representatividade, e isso estourou. Estourou a um ponto da população dizer, peraí, então para eu ter as pautas que eu considero justas, eu tenho que ter um louco no poder? Tá bom, eu vou assumir o risco e vou botar um louco no poder. E pôs um louco no poder. Não se trata de voto de protesto. Se trata de eu preciso ter as pautas que eu defendo, as posições que eu considero, eu, povo, considero necessárias que estejam no debate público. Isso me é impedido por uma minoria maluca que acha que representa o povo e não representa, porque eu, povo, não reconheço, e então eu vou colocar um louco lá. Porque é esse o custo que eu tenho para poder ser representado? Só o louco me representa, então vai o louco. Por isso, o único antídoto para a gente sair desse estado de loucura no Brasil é a gente tentar construir um movimento de direita moderada. E aí é reconhecer, sim, que esse governo tem pontos loucos, tem excessos, tem exageros, mas é assumir uma defesa enfática e altiva de pontos políticos que, caramba, são hiper razoáveis. Eu acho que ninguém, assim, em relação aos valores tradicionais, eu tenho minhas críticas, mas em relação à pauta de segurança pública e de liberdade econômica, pelo amor de Deus, assim, chega a ser ridículo não se falar numa necessidade de políticas rigorosas de combate à criminalidade no Brasil. Achar normal o índice de homicídios que a gente tem não é razoável. Do mesmo modo, a questão de liberdade econômica tem que ser tratada. Né? O que havia e o que há no Brasil é ridículo. Em termos de carga tributária, de complexidade, de você ter um sistema que não é horizontalizado, que você tem benefícios e privilégios que estão escondidos. Enfim, isso tudo tem que ser tratado. E falta no Brasil a construção de um movimento de direita popular que dialogue com o povo, dialogue com as pautas que o povo necessita e que seja moderado, porque o povo quer que as suas pautas estejam no poder. Essas pautas são de direita e centro-direita, na sua grande maioria, mas ele não quer um louco. Ele colocou falta de opção. Bem, essa é a minha visão.